Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje nós vamos falar aqui da estada do vulcão lá na cidade de Alambari, no interior do estado de São Paulo. Nós temos contato lá com um dos mantenedores aí do time do vulcão, né, que é o Eliel. Também nós temos o Edinho, né, que é o gerente de futebol do vulcão, também está lá. E a gente tem recebido muitas informações, né? Então nós vamos colocar hoje uma matéria bacana aí para você acompanhar como é que está a movimentação do Poços de Caldas Futebol Clube. Mas nós vamos começar falando do campeonato Interbairros. Ontem nós tivemos a primeira partida da fase semifinal, né? Uma eliminatória da semifinal, com a vitória do Santa Rosália sobre o Dom Bosco pelo placar de 3-2. Com isso, o Santa Rosália já é um dos finalistas do campeonato. E hoje nós teremos às 7h30 da noite, também lá no Bandolão, a outra semifinal entre o Quixissana e o São Bento. Então é um confronto que vai definir o segundo classificado. Lembrando que a final vai acontecer domingo e aí nós vamos trazer essa informação na segunda-feira para você, tá bom? Então tá aí definido já um dos jogos do campeonato Interbairros. Vamos falar também da clínica de squash, que nesta semana acabou sendo realizada mais uma clínica de squash nos dias 20 e 21 com o coach Renato Galego, que é uma parceria de longa data do profissional que você está vendo aí, ó, com a Caldense. É um nome de referência no cenário nacional, o Renato Galego. O Renato passou ao sócio diversos exercícios, tanto com revezamento em grupo, como também de forma individual, com fundamentos que acabam focando sempre nas partes técnicas e táticas também do squash. Bom, de acordo com o atleta, né, o atendimento tático dos praticantes da modalidade é o ponto de maior dificuldade nos confrontos, e não apenas no squash, como também nos outros esportes que são praticados pelo país. Então tá aí o Renato Coach, que é uma sumidade aí no ramo, né, no squash, né, e um coach internacional, tutor em coaching da World Squash Federation, gestor esportivo, mentor e criador do método Renato Galego, e é uma figura tradicional da Caldense, com suas clínicas e seus auxílios de preparação do esporte e da sua prática dentro do próprio clube. Parabéns, a Caldense sempre fazendo o esporte se reforçar ainda mais, e todos os anos vem aí o Renato Galego trazendo essa sua participação sempre brilhante e efetiva no apoio dos atletas da própria Caldense. Bom, nós vamos, já que estamos no papo da Caldense, a Caldense se destacou na Lidarp, né, com o desempenho promissor aí das categorias sub-7 e sub-11 de futsal. Olha que belezinha, gente. Eu acho simplesmente maravilhoso a meninada nessa faixa etária aí, né, já iniciando no esporte que tem uma história linda aqui em Poços de Caldas, né? Nós tivemos grandes equipes que começaram desde a base, lá no tempo do Mané da Pinta, né? E hoje a gente está vendo aí de novo essa garotada ressurgindo na Caldense. E eu praticamente que vivo na área do esporte há muito tempo, eu fico assim, boquiaberto de ver essa faixa etária em evidência. Então as equipes infantis de futsal da Caldense mostraram a sua força nesse final de semana durante a disputa da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, que é a Lidarp, né? E a competição, que vem atraindo jovens talentos de toda a região, viu a equipe alviverde se destacar em diferentes categorias. Então nós tivemos aí, na categoria sub-7, a Caldense avançou até a final, enfrentando a forte equipe de Paraguaçu. E apesar do esforço, da garra, da demonstração em quadra, os pequenos da Caldense aí acabaram
sucumbindo pelo placar de 3-0. Já na categoria sub-11, a Caldense teve um desempenho brilhante nas oitavas de final, garantindo sua vaga nas quartas ao vencer a equipe de Areado por 3-1. E o goleiro Felipe foi um dos grandes destaques do jogo, com defesas decisivas que ajudaram a segurar o placar. E o atleta João Pedro também brilhou, sendo aí o autor dos 3 gols da equipe da Caldense, garantindo assim a vitória e a classificação para a próxima fase. Parabéns, volto a dizer, muito bacana a gente falar dessa categoria, né, do futsal, que é uma modalidade que vem sendo praticada na Caldense. A Caldense não só na garotada da base aí do sub-11, sub-7, como também teve times fantásticos, né? E o Meloto, a gente viu outro dia aí, sempre enaltecendo também ele, que é o diretor de futsal lá da Caldense, o Master 40+, que realizou recentemente e vai fazer outros jogos aí, que nós estamos divulgando aqui. É isso mesmo. Olha, eu queria falar também de uma dupla alviverde também, dupla da Caldense, que conquistou aí, brilhou na primeira Copa Beach Arena Lago, enquanto também a Caldense, como equipe, se destacou na Copa Davis de Beach Tênis. Então, o último fim de semana, né, que foi repleto de emoções para os amantes do beach tênis. No sábado e domingo, aconteceu a primeira Copa Beach Arena Lago, uma competição que reuniu aí diversas duplas em busca do título. E a grande campeã foi a dupla da Caldense, composta pelo meu xará, o Ailton Lopes, e pelo Léo Carvalho, dupla que mostrou aí um excelente desempenho ao longo da competição, conquistando o troféu depois de uma campanha espetacular. Enquanto isso, no domingo, o Centro de Treinamentos Lago Silva foi palco da primeira Copa Davis de Beach Tênis, que também atraiu grande atenção, e a competição contou com a participação de 32 associações da Caldense, associados, melhor dizendo, da Caldense, que lutaram ponto a ponto em busca da vitória. E apesar da forte disputa, a equipe da Caldense terminou a competição com o 2º lugar geral, ficando atrás apenas do time Praia de Serra, que levou o título da competição. Então, os resultados demonstram o crescente interesse do beach tênis dentro da Associação Atlética Caldense. Tá dado o recado, nós vamos para o primeiro bloco de intervalo, voltamos daqui a pouquinho, porque tem muito mais informações aqui no nosso Sul Minas Esporte. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o Sul Minas Esporte. Eu quero mandar um abraço aqui, todos os dias nos assistem, né, o Edinho Lavecchia, o Edinho que é um dos elementos chaves aí do vulcão, né, que está lá, inclusive está lá na cidade de Alambari,
Obrigado da participação do Edinho Lavec, que é o gerente de futebol do Vulcão. Mandando um abraço também para o empresário, né? O gestor, o Eliel Fraga, que também está acompanhando bem de perto a movimentação do Poços de Caldas Futebol Clube. Então a gente tem vários contatos lá na cidade de Alambari. Ontem, inclusive, teve muita movimentação. São imagens que nós estamos recebendo diretamente lá da cidade de Alambari. Olha, isso aí é o campo onde o Vulcão está realizando lá os seus treinamentos, bem próximo do hotel onde o time está concentrado, fazendo, seria uma espécie aí de parte intermediária da pré-temporada, vamos dizer assim, né? Que começou aqui, tem essa parte sendo realizada lá, aqui, gramado bem melhor que o Bandolão, né, gente? E é uma grama das antigas ainda, mas é, sem dúvida alguma, um local espetacular aí para o treinamento da rapaziada. E vai terminar aqui, né? Segunda-feira eles estarão de volta e na terça-feira já volta a trabalhar aqui em Poços de Caldas, colocando aí a equipe no ponto de partida, né, para a realização do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Claro que o que está faltando ainda, e eu penso que a diretoria, tanto a diretoria executiva quanto a comissão técnica, eles devem estar sabendo da dificuldade e da necessidade da realização de jogos treino, né? Que aí é um confronto. O jogador gosta de treinar, né? Não tem dúvida que todo mundo gosta de treinar, de assumir aquele momento ideal para a prática do jogo, do futebol, né? Mas todo mundo quer jogar. Não importa que é um jogo treino, não importa que é um amistoso, mas para entrar no ritmo de competição, aparecer aí, para começar o campeonato voando, como a gente fala na gíria do futebol, é preciso que aconteçam jogos treino, né? E isso a gente está percebendo que está faltando ainda no Vulcão. Há uma dificuldade muito grande, porque tem time que não gosta de jogar contra equipes amadoras, porque tem risco de lesão. Não todos os times amadores, é verdade, mas alguns, eles querem mostrar que, sabe, aquele negócio, eu tenho condição de jogar nesse time também. E aí entra rasgando, não pensa muito na saúde física do companheiro, do adversário. Então, muitos times preferem não jogar contra equipes amadoras. E aí encontra dificuldade para agendar outro time profissional para fazer o confronto. Mas enfim, tomara que pelo menos uma prática aconteça pelos lados do Vulcão. Eles estão ali numa região que não fica muito distante, né? Pode jogar com times, ou time profissional de Piracicaba, de Limeira, né? De Rio Claro, né? Só para citar alguns exemplos, Sorocaba, não sei se ainda tem time profissional lá em Tatuí ou Tietê. Antigamente tinha um comercial de Tietê, né? Que é na região ali também. O Derac de Itapetininga, que eu acho que parou há muito tempo. Mas é preciso entender que tem que realizar pelo menos 1, 2, 3 seria ideal, mas não dá tempo mais, né? Nós estamos chegando no início, domingo agora é o primeiro dia da semana de estreia, de abertura do Campeonato Mineiro. Claro que o Vulcão só estreia no outro domingo, dia 1º, mas enfim, é uma preocupação. O Vulcão joga dia 1º contra o Tupinambás, de Juiz de Fora. Aliás, o Tupinambás já fez pelo menos 2 jogos treino que eu sei. Então o pessoal está se movimentando com mais gana do que o próprio Vulcão. Agora, dizem que a rapaziada do Vulcão é uma boa equipe, que vai fazer bonito, e eu acredito, e vamos apostar nisso. Ontem, inclusive, nós temos imagens lá também, teve algumas reuniões aí. Aí este preto é o Edinho Lavecchia e o outro é o Alex Silva, o treinador. Então ontem teve reunião ali, teve o departamento médico se movimentou com exames médicos que têm que ser feitos, né, antes do início do campeonato, e a comissão técnica aproveitou aí para uma palestra com os jogadores. O plano de trabalho, evidentemente, foi demonstrado aí para os atletas, aí o Lavecchia e o Alex Silva.
ir lá ao fundo mais alguns elementos da comissão técnica, e assim o Vulcão está aproveitando bem a sua estada, a sua passagem lá pela cidade de Alambari, no interior de São Paulo. Tomara que o grupo volte mais unido ainda e possa iniciar um bom campeonato. Não tem informação de outra equipe que esteja fazendo uma pré-temporada tão bacana quanto a que está fazendo o Vulcão, né? Num hotel bacana, num hotel, uma cidade bucólica, como eu gosto de falar, é uma cidade tranquila, bonita, simpática, um hotel muito bonito, é uma região agradabilíssima, né? Com o verde predominantemente aparecendo. Então tudo isso é importante. Acredito que o Vulcão volte rejuvenescido no aspecto do esporte lá de Alambari para o Campeonato Mineiro da segunda divisão. Vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e aí a gente volta porque tem mais informações. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta. Eu falei agora há pouco que a gente tem um contato assim, constante lá com o pessoal que está lá em Alambari. E o Eliel Fraga, que é um dos gestores aí do Vulcão, me passou agora uma informação que amanhã o Vulcão joga contra o time lá de Alambari. Vai fazer um jogo treino lá contra o time local, né? E diz que houve assim uma conversa legal para que haja um respeito bacana, né? Até porque tem a competição do Vulcão. E na terça-feira, aqui em Poços, já estarão de volta, já tem um outro jogo agendado contra o Guarani, que é o campeão amador aqui de Poços de Caldas. E quando eu falei que nem todos os times amadores entram para arrebentar, a gente sabe que há uma ligação muito bacana entre o Guarani e o Vulcão, né? Até porque alguns jogadores, ex-jogadores do Guarani, aqui de Poços, jogaram no Vulcão, né? Tem vários deles jogaram. Inclusive o Tuta, né, e outros aí que eu não vou me lembrar agora. Então, bacana isso, né? Então já tem 2 jogos treino agendados. Amanhã, lá em Alambari, contra o time local e terça-feira aqui contra a equipe do Guarani. E aí passa a régua porque tem que pensar no campeonato, que eu já falei, começa dia 31, mas para o Vulcão dia 1º de setembro. Então é isso. Bom, vamos falar agora, gente, pular agora do papo do Vulcão, para a gente falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Até porque 2 jogos aconteceram ontem. O Avaí bateu o Paysandu por 1-0 lá na ilha de Florianópolis. O que eu falo na ilha? Que o Figueirense joga no continente, joga na região que se chama Estreito. Eu conheço bem Florianópolis, por isso que eu estou falando. E o Avaí joga na ilha, joga lá na Ressacada, que é o campo pertinho do aeroporto. E foi lá ontem que o Avaí ganhou do Paysandu de 1-0. E lá no Recife, o Sport perdeu do Coritiba pelo placar de 1-0. Então os 2 jogos de ontem na Série B. A classificação tem Novo Horizontino liderando com 40, o Santos tem 38 junto com o Mirassol ali na 2ª posição e na 4ª o Vila Nova que tem 36. Aí lá na zona do rebaixamento, estamos vendo ali, ó, Chapecoense com 20, Ituano e Brusque com 19 e o Guarani, apesar de algumas vitórias aí, está ainda lá embaixo, tem 18 pontos ganhos. Um jogo será hoje, já abrindo a 23ª rodada do Brasileiro da Série B. Hoje teremos lá em Campinas, no Moisés Lucarelli,
o jogo entre Ponte Preta e Operário. Amanhã, mais 2 jogos, né, vão acontecer. Santos e Amazonas na Vila Belmiro e o jogo Ituano e Goiás lá em Itu. Teremos jogos domingo, 3 jogos já confirmados também para domingo. O Botafogo lá em Ribeirão Preto enfrenta o Guarani, que é um clássico do interior de São Paulo. Lá em Goiânia, o Vila Nova recebe o América Mineiro. E lá em Chapecó, no centro-oeste catarinense, Chapecoense e CRB. São as informações do Campeonato Mineiro, do módulo da Série B, né? Na Série A, nós tivemos... Vamos começar com a classificação. Aí nós temos o Botafogo líder, 46. O Fortaleza tem 45, é o segundo colocado. Um jogo a menos, hein, gente? Situação bacana do Fortaleza, hein? Em terceiro, o Palmeiras, com 41, já cumpriu 23 jogos. E em quarto, o Flamengo. Também tem 41, mas tem um jogo a menos. São os 4 melhores do Brasileirão. Teriam vagas hoje diretamente para a Libertadores. E ali o Bahia e o São Paulo, ambos com 38, estariam na pré-Libertadores. Só que essa relação pode mudar. Ela pode aumentar as vagas de times brasileiros na Libertadores, pela própria campanha que eles estão fazendo. Na zona da Copa Sul-Americana, nós temos ali o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Vasco, o Juventude e o Bragantino. Numa zona neutra, o Internacional tem 2 jogos, até 3 jogos a menos, pode reagir, pode subir muito, mas tem que ganhar, senão vai piorar a situação. Tem o Criciúma, tem o Grêmio, que também está recuperando os jogos, e o Vitória. E na zona do rebaixamento, o Corinthians, o Fluminense, o Cuiabá e o Atlético Goianiense, né, que está ali na lanterna da competição. Falando ainda do Campeonato Brasileiro da principal divisão, nós teremos 3 jogos que serão realizados amanhã. Lá em Goiânia, o Atlético Goianiense enfrenta o Juventude. Em São Paulo, o Palmeiras pega o Cuiabá. E em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Fluminense. 6 jogos no domingo. Olha, o Bahia pega o Botafogo lá na Fonte Nova, em Salvador. Lá em Fortaleza, Fortaleza e Corinthians. Parada dura pro Timão lá em Fortaleza, hein? Criciúma e Grêmio lá em Criciúma. São Paulo e Vitória no Morumbis, em São Paulo. Internacional e Cruzeiro em Porto Alegre. E tem o jogo Flamengo e Bragantino no Maracanã, no Rio de Janeiro. E falando ainda, um jogo na segunda-feira. Teremos Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Em relação à Copa Sul-Americana, 3 jogos aconteceram ontem pela Sul-Americana. O Belgrano perdeu do Atlético Paranaense, já tinha perdido o primeiro jogo por 2-1. É aquele retângulo em escuro, aí, em preto ali, ó. Tinha perdido por 2-1 em Curitiba. E ontem o Atlético foi visitar o Belgrano e ganhou de 2-0. E parece que teve um jogador a menos, foi expulso ainda no time do Atlético. O Sportivo Ameliano empatou com o Libertad em 0-0. Ali no primeiro retângulo, você está vendo que foi 1-1 o primeiro jogo lá no Paraguai. Lá os dois são do Paraguai, mas como mandante o Libertad. E aí ontem nos pênaltis, o Libertad ganhou por 4-3 e por isso passou para a fase seguinte. O Cruzeiro ganhou do Boca de 2-1 de virada lá no Mineirão. Lá na Argentina tinha perdido por 1-0. E aí nos pênaltis ontem o Cruzeiro ganhou pelo placar de 5-4. Então o Cruzeiro vivendo esse momento bacana aí, né? Nós temos os gols do Cruzeiro aí para mostrar para a rapaziada. Vamos lá então. Aí 1-0 para o Cruzeiro, né?
o Boca. Aí o segundo gol do Cruzeiro, eu não sei se... temos o gol do Boca, né? Dominou e bateu, né? Em cima do Cássio, não teve jeito da defesa. Então 2-1, só para premiar vocês que estão acompanhando a gente aí. E tem uma sonora também, né, do Fernando Seabra, que é o técnico do Cruzeiro. Vamos conferir. E salientar um fato importantíssimo, que é a nossa torcida. Ela foi nosso 12º jogador, nos apoiou desde a saída da nossa concentração até aqui, cantou conosco, respondeu ao nosso chamado, e que continue assim, acreditando nos atletas, nos apoiando, que foi um espetáculo à parte. Parabéns para ela e nós estamos muito, muito orgulhosos da nossa torcida. Quanto ao jogo, uma expulsão com 3, 4, 5 minutos de jogo muda completamente todo o planejamento, a estratégia de jogo que você cria. O Boca valorizou bastante a nossa vitória, montou ali um 4-3-2 e nos trouxe alguns perigos. E também é normal a equipe que geralmente fica com um atleta a mais, ela dá uma acomodada e depois de colocar 2-0. E o Boca brigou, nós estamos falando de um gigante, nós estamos falando do atual vice-campeão da Libertadores. Nós estamos falando de um clube que está acostumado a vivenciar esses momentos, soube lidar muito bem com um atleta menos e dificultou e valorizou bastante a nossa vitória. Tem isso, né? Tem time que fica com um a menos e joga, parece que joga mais, né? Cada atleta se reveste daquela importância de fazer o resultado. Bom, vamos falar da Libertadores. 2 jogos foram ontem pela Libertadores, né? As vagas completadas. São Paulo ganhou do Nacional do Uruguai por 2-0. Tinha empatado lá em Montevidéu em 0-0 no primeiro jogo. Então o São Paulo ganhou a vaga. E o Bolívar ganhou do Flamengo de 1-0. E o Flamengo tinha vencido o primeiro por 2-0. Então passa o Flamengo também. Agora, eu assisti esse jogo ontem. É desumano jogar na altitude. Eu vou repetir o que estou falando. Já teve um árbitro uma vez que morreu. Isso é muito antigamente. Teve um árbitro que morreu apitando, trabalhando num jogo na altitude. Foi tomada uma decisão pela FIFA, se proibiu durante algum tempo jogos na altitude, depois política entrou no meio e voltou atrás e estão jogando na altitude. O Flamengo começou bem, jogando bem, em segundo tempo era visível, né? Eu imagino assim, é como que se você, no tempo de moleque, de guri, né? Se juntar uma turminha e falar, nós vamos bater naquele cara ali, ó. E vai todo mundo. Como é que é? Dá uma pisa, né? Que a gente falava, né? No coitado contra uma turma. Ou aquele atleta que compra a medalha, né? Na corrida de maratona, 42 quilômetros. Eu não vou aguentar correr, então eu vou dar um jeito de entrar no último terço da prova e vou comprar a medalha. Depois eu vou ostentar que eu ganhei a medalha. Que valor que tem ganhar uma medalha não participando da integridade da prova? E eu pergunto, que valor que tem uma vitória num time que sabe que só está ganhando porque está jogando em 3.680 metros de altura? Gente, para quem não é atleta, viver nessa altitude, quem não está acostumado, é sofrível. Imagina um jogador de futebol que tem que correr durante 90 minutos. Foi desumano no final do jogo. Quando terminou, vários jogadores do Flamengo desabaram, caíram no gramado. Então não pode, gente, é um absurdo o que a gente vê, né? Então não tem lógica fazer jogos numa altitude de quase 4.000 metros de altura. Bom, mas aí nós temos também os gols do São Paulo, né? Vamos conferir. Hein? Do Flamengo, nós temos gols do Flamengo. Vamos conferir os gols do Flamengo. Saiu na frente ali, esse é um brasileiro cruzou e o outro brasileiro acabou fazendo o gol, né? Quem? 1-0. E foi 1-0 o gol, né? Foi o jogo. 2-1 foi no geral, que o Flamengo tinha ganho no Brasil por 2-0. Então ali vibrou muito. Teve no final a espetacular atuação do goleiro Rossi do Flamengo. O Flamengo encontrou um argentino que fechou o gol, né? Então, 2 goleiros argentinos ontem, um de cada lado. 2 baita goleiros, o Flamengo está bem servido de goleiro.
E vamos agora para os gols os 2 gols do São Paulo, né? De fora da área, bateu de bico, né, Rodrigo? De bico. E o segundo com a participação do Rato. O Rato cruzou para o Caleri. Olha o Rato, ó. Faz, Caleri. O Wellington Rato, com a perninha canhota dele, ele é o bicho. Ele faz o que ele quer com a bola na perna canhota. Bola parada, então, falta, escanteio, é com ele mesmo. Então, parabéns ao Rato, que jogou aqui na Caldense, o Wellington Rato, fez um cruzamento primoroso para o Caleri fazer o segundo gol deles. Então é isso. Fim de papo, negão. O jogador... sim. Nós tínhamos colocado aqui na sequência do programa um fato lamentável. A gente se lembra daquele caso do Serginho, que jogava no São Caetano, e num jogo lá no Morumbi mesmo, durante um tempo, no segundo tempo, ele caiu, sofreu um ataque cardíaco fulminante, foi levado para um hospital ali da região do Morumbi, infelizmente faleceu, o jogo foi até suspenso. Ontem nós tivemos o Esquerdo, esse em destaque lá, sozinho, caiu. O companheiro tentou até segurá-lo, mas não teve jeito. Felizmente, ele está vivo ainda. Desacordou, teve uma arritmia cardíaca, a ambulância imediatamente entrou em campo, as ambulâncias ficam ali de prontidão, ele foi retirado durante, olha que cena dantesca, olha, o companheiro foi até, tentou segurá-lo, não conseguiu, caiu. Na ambulância, no caminho para o hospital, e a preocupação de todo mundo, não é só dos jogadores do time visitante, não, é de todo mundo. No caminho ele recobrou a consciência, só que quando chegou no hospital, ele apagou novamente. Está internado ainda, está sendo melhor observado, parte da delegação ficou, pelo menos elementos da comissão técnica, da diretoria, permaneceram com ele em São Paulo, está lá no hospital Albert Einstein, né? Está me informando aqui o Rodrigo. E vamos torcer para que tudo dê certo, né, gente? É um cidadão, um ser humano, um atleta, e a gente torce muito pela recuperação dele. Bom, gente, nós estamos terminando o programa de hoje. Convido você para que esteja conosco na segunda-feira, que aí nós vamos falar do último dia do Vulcão lá em Alambari e do resultado do jogo treino de amanhã contra o time de Alambari. Um grande abraço e até segunda.